Em vez de estarmos preocupados se a pessoa nos ama, nós preocupamos se nós amamos a pessoa o suficiente para dar o que ela precisa, para ela não se perder nela mesma. E isso é o famoso amor incondicional. Requer extrema coragem, fé, coragem e resiliência. Mas Hugo, isso é só entre pais e filhos. Antes de conseguirmos fazer com os nossos filhos, nós temos que fazer apenas com uma única criança. A nossa criança interna. Aquela que ainda culpa o pai e a mãe pela sua própria história. Enquanto nós não temos essa briga com a nossa versão infantil e assumir o papel de pai ou mãe da nossa própria criança, nós não conseguimos instintivamente fazer aos outros. Porquê? Pois acontece aquela coisa como muitas mães fazem, ou pais dão aquela briga e depois sentem-se culpados porque brigaram com os filhos e depois vão querer compensar os filhos. Que é a coisa mais comum. Eu briguei, eu perdi o controle, eu dei lá, fui uma mazona, fui mauzão porque perdi o controle, até dei umas palmadas, dei castigo. Meu Deus, a minha criança está sofrendo e agora me sinto mal porque me perdeu o controle. E depois vai lá querer compensar a criança. Gerou automaticamente ali uma manipuladora. Uma narcisista manipuladora que você está transformando a sua criança. Mas enquanto você não tiver essa primeira briga com a sua criança interior e sentir a segurança que isso lhe dá, você sempre vai perder o controle nesse jogo e fazer mais do que aquilo que é necessário. Então, inteligência emocional, quando vocês vão vendo lá aquelas coisas todas, todos os comportamentos, todas as personalidades, sempre começa com o quê? Lembra-se, vamos lá ao princípio. Não é você descobrir quem você é, não é se curar. É só você reconhecer o quanto você é vilã da sua própria história e parar de ser vilã. E parar de esforçar que você é vilã porque você é uma vítima de alguém ou porque você quer salvar o mundo. Essa coisa do sacrificial. Sabe? Ou passivo-agressivo ou sacrificial. Não, eu quero salvar o mundo, então eu vou-me quebrar, eu vou-me descapitalizar, eu vou-me sacrificar porque a história é escrita dessas pessoas santas que se anularem em prol dos outros. A pessoa adora esse papel de inspiração a santo. E atrapalham mais do que ajudam. Especialmente de quem quer deles apenas só uma pessoa para amar. Só a sua companhia, só a sua amizade. Fica muito difícil conseguir amar uma pessoa que quer salvar o mundo. Porque elas se colocam num patamar que elas próprias não se permitem ser amadas. Porque elas não conseguem simplificar, de tomar só porra de um vinho e falar uma besteira qualquer. E a vítima, mais uma vez. Então, enquanto nós não percebemos que colocarmos na vítima é um ato de narcisismo, de irresponsabilidade, ou seja, da falta de coragem, de assumirmos que nós é que tomamos essas decisões com aquilo que tínhamos. Eu tive um relacionamento tóxico. Claro que eu tive. Mas coitado de ti porque estiveste com uma pessoa extremamente tóxica. Porquê coitado? Eu é que decidi ficar tanto tempo com essa pessoa. Eu podia simplesmente ter terminado na primeira toxicidade. Uma pessoa, como aquele cara que agora apareceu, né? Que coisa mais ridícula. O cara tinha traído a mulher com a sobrinha, o que era? A mulher castrou o cara, ela está presa e o cara agora foi lá para fazer visita íntima com uma prótese sexual para fazer visita íntima e não deixaram ele entrar com o objeto. Porque ele queria voltar para a mulher. Olha aí. Porquê? Porque ele é tão desequilibrado que ele entra naquela coisa, ele foi o vilão porque fez aquilo. Então ele merece aquela punição e vai estar com uma mulher que o puniu. Que é uma forma de querer espiar os seus próprios pecados, fazendo uma coisa dessas. Então entra naquela coisa do síndrome de Estocolmo. Dependência emocional, porquê? Oi? O nome disso é Estocolmo? É, síndrome de Estocolmo. Quando a pessoa perde a sua personalidade e fica dependente emocional do seu próprio agressor.
Nós vemos isso no trabalho, quando a pessoa é uma escrava da empresa ou das gerentes, que vivem ali fazendo aquela pressão psicológica, distratando a trabalho escravo voluntário, e a pessoa acha que um elogio é o suficiente, então perdem personalidade, a autoestima como profissional, a autoestima financeira, porque só estão à espera de você se portou bem, cachorrinho. Mas como é que Dependência chega emocional nesse ponto, assim? porque a pessoa está à procura de pertencer e não de ser útil. É só por causa disso? Só por causa disso. Porque tinha um sonho aceita disto, essas coisas porque assim? tinha um sonho daquilo, porque eu quero ser aceito porque me rejeitou. Né, que nem tem até filmes e séries que é tipo, uma mulher foi sequestrada, foi meio que torturada, não daquele jeito Uhum. lá, muito Sim. pesado, mas foi meio que torturado lentamente. E aí, quando vai pra ser solta, ela fica meio que viciada naquilo ali. Porquê? Porque quando ela estava sob captura, ela não conseguia ter nenhuma utilidade. Ela se viu tão inútil de conseguir resolver a sua situação que a única forma que ela viu que conseguia ter vantagem com o cara era pertencer, era ser amável, carinhosa, agradar. Isso é muito comum até de quem passa por estupro continuado, que a pessoa percebe que quanto mais facilitar ser estuprado, o estuprador não é tão violento e termina mais rápido e por aí adiante. Então percebe, então entra o quê? Ela deixa de ser útil e começa a querer encaixar no pertencer. Só que aquilo destrói de tal forma essa violência psicológica, a personalidade, que ela se torna dominada e está à procura sempre de um dominador. Tanto que o BDSM é baseado só de pessoas assim, que querem Aí, pertencer no caso, e não que querem ser úteis. essas pessoas, então, elas ficam viciadas nisso daí e precisam disso, acabam precisando disso. E elas são Estranho. capazes de matar só para voltar para aquilo. Porquê? Porque elas precisam de resetar o cérebro, estar em instituições para resetar o cérebro delas. E muitas delas só acontecem quando elas conseguem ver que o seu agressor fez com outra pessoa, porque elas sentem que foram traídas por aquela pessoa por outra. E aí ganham aversão. Porque elas sentem que é aquela lealdade absoluta. Então, isso aí tem a ver com a pessoa focar. Mas nós temos isso, por exemplo, no trabalho, como eu falei, temos isso em relacionamentos. Quando Parece nós um estamos Coringa e casados com uma pessoa narcisista, quando nós estamos casados com uma pessoa narcisista, é a coisa mais comum. A pessoa sempre aponta que tudo o que nós fazemos é errado. O tempo inteiro, tudo o que nós fazemos é errado. Já nunca dá nada é bom. Nunca nada é bom. Chega um ponto que nós queremos fazer de tudo para agradar, só para a pessoa parar de nos criticar e de nos julgar. Aí só fazemos o que é do mundo da pessoa e nos anulamos. E depois, como nós nos anulamos, nós perdemos o nosso sentido de identidade. Então nós não sabemos viver sem o elogio ou sem a validação daquela pessoa, que é a tal famosa codependência. Mas isso não deixa de ser síndrome de Estocolmo. Porquê? Porque quando eu deixei de ser, eu não sei mais como sobreviver. Se eu perdi a minha identidade, como é que eu vou viver um mundo? Eu dependo da identidade do outro para viver. Nós vemos isso também na profissão. Quantas pessoas estão trabalhando como escrava 5, 10, 15 anos de trabalhos miseráveis, em que nunca elas são boas, nunca elas são competentes, as metas nunca são atingidas, e a pessoa faz de tudo e depois, de repente, teve um elogio, toda a gente celebra, faz uma tratinha qualquer, mas na verdade isso são patrões que querem que eles tenham um trabalho voluntário escravo. Ponto. Ou quando vivem em aquelas comunidades fechadas, em que se você não tomar a causa da comunidade, seja ela religiosa, seja ela racial, seja ela étnica, seja ela de género, você é excluída por todo mundo e toda a gente vai fazer gaslight com você. Então, como você convive com eles todos e codepende, você começa a tirar os seus valores de fora, começa-se a questionar, porque como toda a gente acredita na mesma coisa, se você é dissidente, então você está desinformado. Então você começa a entrar nos grupos deles, e aí eles fazem uma festa e você fica contente porque finalmente você encaixa no mundinho deles. É assim que o pessoal recruta gente para ser dependente químico, recruta as pessoas para muitas das religiões, recruta muita gente para entrar nessas milícias de LGBT, ou do racismo, ou do Black Lives Matter, ou do, como é que chama-se o outro lado, do feminismo, ou do machismo, ou todos os homens contra as mulheres e todas as mulheres contra os homens, sempre com ameaças do futuro e colocando uma generalização sobre as coisas. Se você não estiver preparado, você vai sofrer as consequências. E eles são os únicos que dão solução para você.
As famosas seitas. Diga, Leis, você ia fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, né, quando você está falando sobre narcisismo. É o ambiente em que esse ser cresce que torna ele, as circunstâncias ambientais, existe uma tendência genética, um padrão genético para poder reproduzir? Não. Narcisismo, apesar de muita gente falar, o narcisismo em si faz parte daquela tríade obscura, né, ou sombria. O narcisismo se desenvolve como forma de sobrevivência desde criança. A psicopatia é que é genética. E há muita gente que mistura um psicopata de um narcisista. O narcisista, tudo volve à volta dele, são emotivos e tem prazer de ter controle sobre as pessoas, né? E de fazer as pessoas viverem de acordo com a sua própria fantasia pessoal. Adoram? O psicopata não tem empatia, é biologicamente incapaz, geneticamente incapaz de ter empatia ou de ter certos sentimentos nobres, só encontra satisfação, frustração ou sensação de poder, que é de dominância. Elas são as três sensações, as três emoções, se quiserem dizer. Tanto que 98% dos psicopatas nunca mataram, nunca fizeram mal nenhum e são donos de grandes empresas. E por isso eles são tão bons, são donos de empresas, porque eles não se envolvem emocionalmente, então não têm aqueles desequilíbrios todos emocionais, fazendo conseguir uma multinacional se tornar essa coisa extraordinária. Diz. Tipo o Steve Jobs, esse daí. Mas, tipo, se nascer numa família onde o pai ou mãe é narcisista, a pessoa não tem mais chance de ser? Pode ser ou narcisista, ou pode entrar, não no narcisista, né, porque vocês vão, no maquiavélico, por exemplo. Por exemplo, o teu pai é um narcisista que acha que tem que projetar em tudo, a tua mãe é uma narcisista. A tua tendência pode ser ou de narcisista, mas é maior de maquiavélico. O debochado, o cruel, o sadista. É mais provável tu desenvolveres instinto maquiavélico do que narcisista. Porque tu odeias o narcisista, tu vais procurar outro jeito de ter controle e poder. E tu aprendes que o maquiavélico é o único que consegue desequilibrar o narcisista. Porque tudo é uma guerra de poder. Ou por afinidade, eu gostei do jeito dos meus pais, eu vou me tornar igual, ou eu odeio todos os meus pais, que eu vou ser exatamente o antagonista deles, que é aquele que destrói eles. Então o antagonista do narcisista é o maquiavélico, e do maquiavélico é o psicopata? E do psicopata é o narcisista? Exatamente. Entendi. Dentro das personalidades obscuras, é assim. Estava despedindo de estar aqui. A Laís também caiu. Não, nós vamos terminar aqui, que já são 11h30. Foi muito rico aqui, né? A Laís caiu a chamada, coitada também, deve ter ficado sem bateria. Gente, eu fui muito didático, consegui chegar ao aprimoramento para vocês se empolgarem mais e reverem até aquilo que vocês já estudaram, ali aquele material, e faz mais sentido agora aquilo que vocês têm tentado aprender até agora? Para mim sim, viu, Hugo? Eu vou ter que rever lá novamente o material, né? Para digerir, mas para mim acho que abriu bastante aí o leque, né? Para poder juntar, né, essas informações de uma forma macro. Eu gostei. E aí agora fazer digerir, né, essas informações, mas eu gostei. Para mim foi muito bom. Que bom. Jaqueline, consegui chegar às suas necessidades e ajudar você com as suas perguntas? Sim, para mim fez bastante sentido, assim, muita coisa que eu estou passando também, de observar, e agora tudo que você disse, muitas coisas eu tenho clareza. Que bom. E, Laís, agora nós estamos encerrando aqui, e nós calculamos que foi aqui. Fico só aqui mais uma filmagem só no final agora, porque nós estamos nos despedindo. E tu, Nani, qual foi o teu ponto de vista sobre isso? Como a gente já estuda isso há um tempo, né, Hugo, só vai acrescentar mais nos nossos estudos. E agora, você que tem liderança de equipes,
Você já começa a reconhecer, tanto na sua própria liderança, como nos seus liderados, esses traços todos? Sim, com certeza, narcisistas, as maquiavélicas, todas. E conversar. Eu acho que conversar assim também ajuda bastante a entender. Porque dá pra ir conversando, uma conversa assim mais tranquila e que enquanto conversa você vai tirando as dúvidas, às vezes a pessoa tem uma dúvida e acaba sendo uma dúvida sua, algo que você nem tinha pensado, mas você não sabia, aí ajuda bastante. Exato. Eu gosto assim destas aulas de estilo tertúlias, porque acho que essa troca nós aprendemos com muito mais facilidade e conseguimos pegar mais suco da aula, em vez de ser só aquela coisa. Laís, você está escura aí. Queremos ver o seu Sim. rosto só para despedir. No seu ponto de Eu me vista, deitar. eu consegui chegar às suas necessidades em relação àquilo que já estudou ali nas aulas, conseguiu entender, consegui ser didático ao ponto de conseguir agora rever aquele material todo que você esteve estudando e conseguir entender no dia a dia sobre a inteligência emocional? Sim, Hugo, tá ficando cada vez mais esclarecedor para poder identificar, e isso me ajuda muito no impulso. Sim, nos impulsos, a gente tendo mais informação, dá para analisar com mais calma as coisas e entender o resultado. Porque às vezes no impulso, né, não é muito positivo. Né? Sim, quando é no impulso. E lembrem-se, quando nós temos uma reação impulsiva, ela é sempre sobre a frustração das nossas expectativas sobre algo. Eu é que tinha a expectativa e por isso eu estou reagindo à minha expectativa. Então, quando eu percebo isso, eu começo primeiro a analisar melhor a situação ou as pessoas, em vez de ficar focado naquilo que eu gostaria que fosse ou que não gostaria que fosse, eu me foco naquilo que realmente é, porque é a única coisa que eu tenho poder. Quando eu sei que isto aqui é um celular, não é? Quando eu sei que esta coisinha aqui bonitinha é um celular, eu não vou ficar zangado, não é? Porque ele não vai fritar um ovo. Ah, mas eu gostaria que o meu celular também tivesse a capacidade de fritar ovo. Ah, sério? Parece ridículo. Mas quantas vezes nós fazemos isso até connosco mesmo, de quem eu gostaria que fosse ou que não fosse, ou com as pessoas à nossa volta? Ou com os nossos patrões? Ou com o sistema em si? Diz-lhes. Qual que é o nome? Tem um monte de caras que são filósofos, tipo, tem um que tem uma voz bem grossa, bem marcante, sabe? Até quando você vê no Reels, e tem um que tava falando assim, quando a pessoa me xinga, não tem por que eu me ofender. Leandro Carnal. Tipo, se me xingar minha mãe de filha da... Então, se me xingar de filho da... E por que eu vou me ofender? Minha mãe é? Não é, então por que eu vou ligar pra isso? E se for? Tá bom, você tá certo. Esse é o Leandro Carnal, tem no YouTube, vocês podem procurar. Leandro Carnal, né? A ofensa. Ofensa, ele fala sobre a ofensa, então pesquisem. Ele diz o seguinte: e se alguém me chamar de viado, eu vou dizer, olha, deixa-me lá ver se o cara, porque você estava de costas para mim, eu não sei bem. Se a minha mãe era garota de programa, eu acho que não, porque ela era bem infeliz e nunca tinha dinheiro. O Leandro Carnal faz isso é bem antigo essa coisa dele. Eu acho uma delícia. Me chamam de careca, o que é que eu vou dizer? Parabéns, você tem bons olhos, eu realmente sou careca. Então a ofensa é para quem precisa de pertencer em vez de ser útil. Porquê? Porque ela conta uma história distorcida para ela, de quem ela gostaria ou que não gostaria. Então quando alguém lhe mostra, por exemplo, hoje fui lá fazer a minha avaliação física da academia, né, que eu vou começar a academia. E depois lá no final perguntei, e aí qual é o resultado? Você está gordo. Óbvio, por isso é que eu vim para cá. Vou ofender. Resultado, diagnóstico, você está gordo. Eu não tenho. Vou-me ofender, nossa, me chamou de gordo. Se eu fosse uma mulher, nossa, ele me disse que eu sou gorda, gordofóbico, não gosto mais. Você foi para a academia para quê? Para perder peso. Você viu até isso? Mas eu não gosto que me digam, porque é uma mentira. Não, mas eu não gosto que me digam. Então não vai para uma academia nem vai perguntar a alguém se você está gorda. Especialmente se for autista, que vai dizer a verdade na cara. Pessoas Maldivas. Porquê? A pessoa vive o quê? Entrando naquilo que ela gostaria ou que não gostaria que fosse, e quem não pertencer à sua fantasia, ela faz o gaslight. Viram?
Eu sou uma ótima mãe, você que é uma bosta de filho. Bem, mas mãe, eu cresci com você. Se eu sou uma bosta de filho, como é que isso faz de você uma ótima mãe? Alguma coisa está errada. Uhum. Ponto. Então foi aquilo que o irmão do Luís, que é o meu outro filho, que é o Gabi, diz: pai, eu não quero que tu sejas um bom pai, só quero que sejas meu pai. Então aí parei de ter a pira de desejar ser um bom pai ou ter medo de ser um mau pai. Preocupei-me todos os dias poder ser pai do jeito que eu sei ser. E ver como é que meus filhos reagem a isso e tentar me adaptar. Então não existe problema. Então parem de querer ser boas mães, bons pais, só sejam pais. Fechou, gente? Bom descanso, que já são 11h35. Última pergunta, Jaque. Vai, bora. Assim, um exemplo, você está satisfeita com sua aparência, né? Uma pessoa está satisfeita com sua aparência, assim, não vê nada assim de tem que mudar agora, mas daí tem outra pessoa que constantemente está falando do seu cabelo, sobrancelha, seu visual, falando alguma coisa. Isso seria gaslighting? Se te ofender, sim. Pronto. Às vezes é só uma técnica de desmoralização para manipulação. Não, as pessoas têm muito hábito de fazer isso. Quando elas estão interessadas numa pessoa, diminuir o valor da pessoa para conseguir ter posse sobre a pessoa. Aí já a pessoa já está a demonstrar que é uma narcisista, que nem vale a pena estar com essa pessoa. Mas repara bem, por exemplo, ela diz lá assim: Hugo, tu és um homem e és gordo. Me chamam lá: Hugo, tu estás gordo, porque tu tiveste há pouco tempo convivendo comigo, tu viste que eu estou sobrepeso, estou com 96 quilos. Hugo, tu és um homem e estás gordo e estás meio careca. Diz lá isso para mim na minha cara. Fala, Hugo, você é gordo e está careca. É verdade, tens razão. E? Qual foi a sensação que eu te fiz sentir? Tu tens razão, Jaqueline. Sou gordo, estou careca. E? Sim. E? Viste? Entendeste? Quando uma pessoa quer fazer essa manipulação, realmente tem este cabelo ruim. Realmente eu tenho este pneu. Realmente eu também tenho xoxota. Lamento imenso não ter uma piroca. E? Eu sei, eu tenho espelho para me ver. E? Eu te contratei para ser meu consultor visual. Eu te contratei para seres meu estilista pessoal. Eu te contratei para seres o meu analista físico, meu nutricionista. Não. Então quem te pediu conselho? Quem te pediu orientação? Não, mas eu sou teu namorado. Não, não és. Como assim não sou teu namorado? Não és. Cara, porque se tu sabes que essas coisas ofendem uma mulher e mesmo assim tens a necessidade de dizer isso sem eu te perguntar, eu não preciso disso para namorar. Eu não preciso disso para estar casado. Tal e qual como também não preciso de um patrão que te chame incompetente o tempo inteiro, tu despede. Então se eu sou incompetente, vai tomar no cu e eu vou embora. Ponto. Ai, mas Hugo, vem uma namorada comigo. Ai, Hugo, mas eu gosto do cara todo saradinho, bombadão, bonitão, e tu tá assim com gordo e não sei o quê. Tá bom, vem comigo. Leva ela no carro, vou lá na academia, joga ela para lá, vá, porque não falta aí a caras aí. Escolhe aí à vontade. Nossa, mas eu estava dizendo que é para tu fazeres. Não. Tu disseste que tu gostas desse tipo de cara. Como eu não sou, tu não gostas de mim. Tchau, vaza. Nossa, mas tem que ser assim tão direto. Se a pessoa achou-se no direito de ser assim tão sincero, por que é que ela não está pedindo também essa tua sinceridade a ti? Não te ofende. A mim não me ofende eu ser gordo. Mas se a pessoa acha que tem que denegrir por eu estar gordo, olha como tu estás gordo, olha como tu estás pesado e não sei o quê. Nossa, olha como tu tens bons olhos e boa língua para falar. Mas vem aqui quer te beijar. Por quê? Quem disse que eu quero te beijar? Não beijo uma boca tão fedida nas palavras. Por quê? Porque uma coisa é o cara ter casado contigo ou ter namorado assim, amor, tu estás fora de forma, amor. E isso, olha, está te deixando cansada, isso tudo. Vamos os dois fazer uma dieta e vamos fazer uma academia, amor. Porque eu vejo que tu estás mais fadigada, tu já não estás gostando muito de ti, temos aqui umas coisas. E eu também estou fora de forma. Bora os dois fazer, amor, porque eu quero-te velhinha, enxuta e gostosa, sempre para o meu lado. Há uma grande diferença de, sim, realmente existe essa coisa, eu estou gordo, e a mulher dizer, amor, quando nós fazemos amor, eu vejo que está mais pesado isso tudo, eu vejo que tu ficas mais fadigado, vamos os dois fazer uma dieta aqui, vamos os dois cuidar do nosso corpo, porque é saudável, porque o pessoal depois ganha problemas de coração, isso tudo. Chama-se isso o quê? Levar uma pessoa a um objetivo desconfortável
mas colocando o quê? Um para quê extremamente valioso para os dois. Eu te quero saudável, eu não te quero doente, eu não te quero com colesterol. Eu quero estar lá bem velhinho e que nós ainda dancemos e que ainda nós fazemos amor e que nós possamos passear, que nós não vivamos com medicamentos. Bora cuidar agora do nosso corpo, porque nós já estamos numa idade para cuidar do nosso corpo, para lá à frente nós continuamos a ser aqueles velhinhos bem bonitos como nós vemos aí na TV e alguém falar também bem de nós desse jeito. Há uma grande diferença do que fazer um gaslight de tentar retirar o teu valor. O Luís lembra que quando ele foi para lá para Minas fizeram a mesma coisa, as meninas viviam chamando de todos os nomes inapropriados para ele se sentir mal com ele mesmo, para depois as meninas querem namorar porque é a única chance que tem, porque é ele que está esticando a mão para ti, é ele que é o único cara que vai gostar de ti, porque isso já vi muitos desses caras, detona com a tua imagem, detona com a tua autoestima, detona com a tua autoestima como mãe, como a tua autoestima profissional, tudo, detona, e ele é o único que é capaz de gostar de ti, tal e qual como tu és. Discurso típico de um predador psicológico, de um narcisista. E aí você só faz duas coisas. Nossa, eu estou bem, mas como eu estou carente e preciso de um relacionamento, eu aceito essa coisa. Então você foi vilã. Você foi vilã, não foi ele. Você é que foi vilã, não foi ele. Toda a gente adora culpar a droga pelo vício dos drogados. Mas a droga não veio pelo ar, enfiou-se dentro da pessoa e fez a pessoa ficar viciada. Ela escolheu começar a lidar com pessoas dentro da droga porque todo mundo hoje sabe os efeitos da droga. Bom, não há ninguém que não saiba, não estamos nos anos 80. Então, a pessoa que entrou na droga é porque ela quis. Ponto final. Não tem outra. É certo ou errado, Elias? Toda a gente não sabe qual é a porra do efeito da droga? Então, se entrou é porque quis. Então, para de bancar a vítima. Você foi o vilão da sua história, você ferrou com você e você ferrou com as pessoas que amavam você. Então lamento-me se não vem com essa quer sair, eu te ajudo. Agora quer ficar com essa peninha de você, problema seu, vá lá se enfiar nessa porcaria, vá falar com os seus amigos que colocaram você na droga, você achava que era mais importante do que as pessoas que amavam você. Então, é a mesma coisa. Se você mesmo assim fica com uma pessoa que acha que tem que reduzir a sua própria autoimagem, então você ficou vilão. A pessoa já demonstrou que ela não te valoriza, que não te respeita. E se você mesmo assim insiste em ficar com essa pessoa, você é que é vilã, não é aquela pessoa. Pensa. Minha pergunta foi relacionada não ao relacionamento, mas assim, em amizades. E na amizade, você continua numa amizade com essa pessoa, você é vilã da sua história. Qualquer tipo de relação. A minha mãe faz essa porra comigo, eu continuo lá estando todo dia batelando na casa da minha mãe, eu sou vilão da minha história. A minha filha fica fazendo isso, eu não coloco a minha filha no lugar, eu sou vilã da minha história. Porquê? As pessoas só têm o poder que nós damos para elas. Se nós estamos pela utilidade e não pelo pertencimento, nós focamos no nosso valor e não no valor dos outros. O que é que isso quer dizer? Quantas pessoas aqui são incompatíveis, que vocês conhecem, que são incompatíveis com a minha metodologia de trabalho? Quase 90% da população humana é incompatível com os 10 S's. Porque é extremamente assertivo, é direto, dói na alma, corta a cebola ao meio, tira o miolo. A maior parte das pessoas quer descascar a cebola. Então eu vou querer agradar essas pessoas ou vou simplesmente dar o meu melhor para quem procura uma pessoa finalmente como eu? Os outros 10%. Vou focar nos 10% e dar o meu melhor para esses 10% e ficar com quem eu sou, com quem eu sou capaz, ou eu vou me anular para caber no mundo dos outros 90%. É isso que está entre ser útil e pertencer. Então se a tua amiga adora criticar o teu cabelo, adora criticar a tua banica, adora criticar o teu jeito, adora criticar, ela é tua amiga em que aspecto? É você que está rotulando, é você que está sendo a vilã. Ô, pai, Então- não tem pessoa que faz isso. Não tem Oi? pessoa que faz isso pra se enaltecer, pra tipo, melhorar o ego dela. Uhum. Tipo, eu já vi muitas pessoas, quando vê alguém que é mais bonito, alguém que tem algumas outras coisas que a pessoa gostaria de ter, acaba tentando arrumar algum defeito, pra, tipo, não é 100%, não é, tipo, tão bom assim, não é tão bonito assim, não é tão isso daí. Aí meio que isso daí é meio que uma inveja, e Exatamente, é inveja. o jeito e como não pode ter, ou como não tem, tipo, Aquelas proatividade qualidades. pra ter isso aí, não consegue correr atrás pra ter isso, é muito preguiçoso.
ou até acha que não consegue, acaba diminuindo do outro para poder enaltecer o próprio. Tipo, E se sentir confortável olha, e não sou sentir-se normal, inadequado sou- perante o outro. Não sentir-se inferiorizado ao outro. Eu tinha muito isso nos meus relacionamentos, por causa de ter um QI absurdamente grande e ter tido viajado pelo mundo inteiro, ter vivido muita coisa. Uma das coisas, no princípio, acha-me encantador por causa disso tudo, mas com o tempo, como eu continuo com a mesma personalidade, a pessoa começa a se sentir cada vez mais pequena, mais burra perto de mim, cada vez mais inferiorizada, então ela começa a dizer, você acha que sabe sempre tudo, você acha que sabe mais que todo mundo, só você que viveu, para fazer eu me sentir inadequado ou arrogante com quem eu sou, para depois ela sobrevalorizar. Nas vezes que elas me venciam por cansaço, eu começava a ser menos, depois elas não me respeitavam mais, e depois acabavam por me faltar ao respeito direto e acabavam, claro, levar à separação. Mas aí eu fui vilão. Porquê que eu fui vilão? Porque a primeira coisa quando a pessoa, você acha que sabe isso tudo? Ué, não foi por isso que você começou a namorar comigo? Não era isso que dava tesão em você? Não, é naquela altura. Então tá bem, então tchau. Mas por que assim tão radical tchau? Não, radical foi você abrir a boca e falar merda. O meu radical É bom. eu não aceito merda. Ponto. Ponto. Eu não aceito merda. Eu não sou um vaso para aceitar merda. Esse é o meu radical. O seu radical você devia aprender a parar, pensar e dizer, se eu te tratasse desse jeito, você continuaria comigo? Não. Então por que eu vou continuar com você? Se eu disser essas versões, o facto de você já pensar já é abominável. O facto de você achar que tem liberdade para me agredir ou atacar desse jeito e me falta o respeito desse jeito... Peraí, por que eu tenho que aceitar isso? Sim, isso daí também dá pra, tipo, tem críticas que você recebe, tipo, julgamentos, xingamentos, isso daí, que até é bom, né? Porque, que nem o do exemplo que eu dei, se a pessoa tá tentando te diminuir, te chamando de gordo, te chamando de feio, ou qualquer outra coisa que seja, às vezes é porque a pessoa queria ser você, né? Aí então, no caso, você pode levar isso como uma coisa boa. Ou que a pessoa gostava de ser com você, ou você tem um valor de tal forma que a pessoa não se sente merecedora de você, então tem que reduzir o seu valor para ela se sentir bem perto de você. Que é aquela velha história de como comprar uma casa. Como é que você compra um apartamento? Você começa a botar os defeitos todos só para conseguir ter um maior desconto no apartamento. Simples assim. Então, primeiro, isso é um passo muito comum, que é a primeira coisa, ela vai se deslumbrar contigo porque tu és a novidade. E vai se divertir o tempo inteiro contigo só para relaxares. E depois, de repente do nada, fica com uma cara séria e começa a encontrar um defeito ou outro que tu não notaste. E o pior, começa até a te fazer suspeitar até das pessoas que estão à volta, que elas te veem com malícia, que tu nem sequer viste essa malícia. E depois começa a querer subornar com presentes ou com coisas legais, com intimidades exageradas fora. Sabes aquela coisa quando a pessoa logo muito rapidamente parece que vira a tua melhor amiga para sempre? Cara, acabei de conhecer, cara. Ainda não conheço ainda não sei no teu... Lembra-se disto. Enquanto vocês não conhecerem de verdade qual é o seu trio sombrio, qual é que é o da pessoa, vocês não sabem quem é a pessoa. Então vocês nunca abram a vossa vulnerabilidade até descobrir se a pessoa ou é narcisista, né, naquela coisa passivo-agressiva, né, da resposta, se ela se vai comportar como narcisista, como psicopata ou como maquiavélico. Porque toda a gente tem isso. Eu tenho maquiavélico. A Nani já me conhece há algum tempo. Quando eu quero dar nos dedos, eu sou bem sádico, eu faço a pessoa sentir aquela coisa. Laís já viu eu fazer isso com o filho dela. Né, Laís? Que ela até fica com medo da minha desaprovação e vai lá tirar a nota alta só para... Né? É ou não é? O Luís também já sentiu isso. Ele entra numa super motivação. Ele entra num baita empenho. Então, aí é que tá. Peraí, eu dou conta de um maquiavélico, eu dou conta de um psicopata, eu dou conta de um narcisista? Uhum. Peraí. Então, o psicopata vai querer ter vantagem sobre a minha vulnerabilidade. O maquiavélico vai usar a minha vulnerabilidade contra mim. O narcisista vai se colocar como salvador da minha vulnerabilidade para me dominar.
Qual das três é que eu estou disponível para fazer? Para lidar? Tem Nenhum. pessoa que é mais de um? Sim. Óbvio. Tem como ser os três? Não, os É três um não. misto. Oi? Um dos narcopatas, né? Eles têm um misto de psicopatia com narcisismo. Ou não existe. Tem o narcisista, tem o psicopata que é narcisista, tem o psicopata que é maquiavélico, tem maquiavélicos que são narcisistas e tem maquiavélicos que são psicopatas. Vocês têm isso lá. E junto com a personalidade, o que é que dá? Vocês têm lá nas vossas aulas, eu coloquei lá como é que é a personalidade conjugada. Tanto que até coloquei lá os bonequinhos do Divertidamente, para vocês se divertirem. Tá lá, tá bom, gente? Vamos descansar. O papo é uma delícia, ficaremos até às 6 da manhã, mas tem gente que já está muito cansada e já é quase meia-noite. Fechou? Então, divirta-se lá, lembra-se que esta aqui é a primeira de 3. Daqui a um mês vamos ter mais outra, daqui a 3 meses temos outra para encerrar. Certo. E lembrem-se, se alguém tem a necessidade de apontar as suas não virtudes sem ser recomendada e sem apresentar uma solução que vos traga vantagem, isso é gaslight, para manipular. Então, no momento em que vocês aceitam essa pessoa na vossa vida e mantêm essa pessoa na vossa vida, vocês se tornaram, naquele momento, decidiram ser o vilão da vosso próprio futuro. Por tudo o que aquela pessoa fizeram, você acabou de dar a autorização para continuar a fazer. Então, boa sorte com isso. Parem com essa história de se acharem vítimas. Que horror, né? Esta é a minha parte maquiavélica. Eu quero falar, faltou a risada. Faltou a risada maquiavélica. Gente, abraço de alma para vocês. Gente. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Hugo. Um abraço, hein? Tchau, gente. Tchau, tchau. Até logo para todos. Até logo.